Olá! Estamos aqui para mais um podcast na rádio MaxiCast do grupo Carlos Marinho Marinho, contabilidade especializada para a área de saúde. Hoje nós temos aqui presente Daniele Marinho e Tânia Fagundes. Dani, se apresente para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Daniele Marinho, contadora da Carlos Marinho Marinho Assessoria Contábil. Sou membro da Comissão da Mulher do CRC e da Comissão de Mídias Digitais. É um prazer estar aqui com vocês. E você, Tânia? Eu sou Tânia Fagundes, contadora, diretora da área fiscal, contábil e departamento pessoal na Carlos Marinho Marinho. Ah, que legal. Bom, gente, o nosso podcast hoje é muito especial, né? O objetivo é a gente conhecer um pouquinho mais dessas excelentes profissionais que fazem parte da diretoria do Grupo Carlos Marinho Contabilidade especializada na área de saúde. Dani, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Como você escolheu a profissão de contadora? O que te motiva a você continuar nessa área? É uma área que a gente sabe cheia de mazelas, difícil a beça, a nossa relação com o fisco, com o próprio cliente, que é o contribuinte. Na maioria das vezes ele nem sabe quais são as obrigações que nós contadores temos que responder por ele. Fala um pouquinho, conta pra gente. Desde muito cedo eu já queria ser contadora. Minha tia tinha um escritório de contabilidade e eu sempre ia para o escritório com ela. Então eu ficava somando as notas fiscais, eu escriturava o livro de ISS, o livro de entradas, de nota, e eu fui gostando daquele mundo. Aí com mais ou menos 12 anos eu comecei a fazer folha de pagamento. Aí eu fui me apaixonando. Com 12 anos? 12 anos. Caramba. Eu fui me apaixonando pelo departamento pessoal. Só que naquela época, você sabe, né, Carlos? Não tinha computador. Sei. Né? A gente fazia tudo na mão, era planilhado, era no papel, era muita notinha de calculadora grampeada. E aí, quando eu fui fazer meu segundo grau, eu pedi para minha mãe me colocar no colégio técnico de contabilidade aqui no Largo do Machado. Ela não me colocou. Nossa. Ela falou para mim que essa profissão não ia ser muito boa para mim, porque eu ia ter que trabalhar muito e estudar muito. E eu falei assim para ela, mas eu gosto de estudar. Mas ela tinha razão, você ia ter que trabalhar muito e estudar muito, né? Isso aí a sua mãe não mentiu, né? Ela me boicotou. Ela mesmo? Me colocou no Instituto de Educação do Rio de Janeiro para eu fazer a formação de normalista e ser professora. Porque ela dizia que eu gostava de dar aula. Eu não gostava de dar aula. Eu obrigava os meus irmãos a sentarem e assistirem a minha aula. Aí eu fiz o segundo grau de normalista e, escondido da minha mãe, eu fui juntando dinheirinho, fiz a inscrição no vestibular, fiz a prova e passei para a faculdade. E aí eu fui fazer a faculdade de Ciências Contábeis e depois que eu me formei, eu não consegui emprego na área contábil. Né? O Difícil, mercado né? não era justo, né, com as pessoas. Eu tinha 30 anos e escutei a seguinte resposta de um dono de escritório de contabilidade: você é velha para trabalhar na área contábil e porque você não tem experiência. Vai levar muito tempo para você aprender. Que balde de água fria, né? Isso não acontece na nossa empresa. Não. Nós temos aqui estagiários com quase 40 anos de idade. É verdade. Né? Tem algumas universidades que fazem questão de nos ligar pedindo oportunidade para esses profissionais. E olha que eu tenho tido assim, muita surpresa, né? Você também, né? Com estagiários com uma idade mais avançada que são responsáveis, alguns chefes de família que não tiveram oportunidades quando mais jovens de estudar, estão agora buscando essa formação e acho que dar uma oportunidade para um profissional com a idade mais avançada, inclusive de estagiar, é uma atitude muito nobre. Todo empresário da área contábil devia fazer isso. Agora, Dani, eu queria acrescentar uma coisa aqui. Você falou que você não queria ser professora, né? Mas o que você mais faz aqui na nossa empresa é ensinar as pessoas. Mas assim, eu não queria ser na minha principal atividade, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito realmente de explicar, de ensinar, de dar treinamento, né? De dividir todo o meu conhecimento com toda a equipe da empresa, né? Mas uma coisa que lá atrás eu falei, um dia se eu tiver uma empresa, né? Eu jamais vou fazer com os meus funcionários tudo que o mercado fez comigo. Uma delas foi essa, né? Não dar a oportunidade porque a pessoa não tem experiência e tem uma determinada idade. E é o que a gente faz aqui na empresa, né, Carlos? A Tânia, por exemplo, é um dos maiores exemplos que a gente tem. A Tânia, quando veio para a nossa empresa fazer entrevista, você pode falar a idade que você tinha? 30 anos. Olha só. A Tânia tinha 30 e ela trabalhava de carteira assinada. E o que ela queria? Oportunidade na área contábil. E ela veio para um processo de seleção
de estágio, não foi, Tânia? Mas ela trabalhava de carteira assinada em outra área, Em outra né? área. Sim, em outra área. Entendi. Você foi muito corajosa também, né? De mudar esse cenário, sair de uma outra área onde você já tinha carteira assinada e buscar um estágio para trabalhar na área de contabilidade. Conta um pouco para a gente dessa trajetória sua profissional, né? O que te levou a se encorajar? Porque nós sabemos que você é uma profissional extremamente corajosa. Com você não tem tempo ruim. Eu tá para conhecer uma pessoa assim como a Tânia, acho que só a Daniele, né? Não sei não, porque a Dani barrar a Dani é difícil. Mas a Tânia também, vocês fazem uma dupla aqui que não tem, vocês são imbatíveis. Então conta um pouquinho dessa trajetória profissional. Na verdade, o que te motivou a você buscar a área contábil, você chegar até a nossa empresa, até hoje? Conta como é que é o trabalho aqui. Você se sente motivada ainda? A gente sabe que os desafios são enormes, mas te motiva ainda? Como é que você se sente? Eu imagino que às vezes deve ter dias que a gente fala, pô, eu quero parar com isso tudo. Mas se você pensar um pouquinho, o contador ele tem assim uma função social muito grande no nosso país, no nosso município, no nosso estado. Por quê? Porque nós somos os intermediários entre aquele contribuinte e o ente público. Através das nossas mãos passam as arrecadações dessas instituições para que elas possam reverter isso em benefícios da sociedade, do público em geral, da população. Conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória profissional, para que a gente possa conhecer um pouco mais de você, para que o mundo possa conhecer você, tá? Fala para a gente. Nós estamos aqui na expectativa de te escutar. Eu, quando decidi escolher a trajetória de fazer ciências contábeis, eu trabalhava numa empresa onde eu era tesoureira da empresa. E eu tinha o maior contato com o escritório de contabilidade. Eu fazia a ponte da empresa com o escritório de contabilidade. Eu tive que aprender um pouco da área fiscal, departamento pessoal e contábil. Por quê? Eles me mandavam folha de pagamento de volta, me mandavam os tributos para eu fazer a conferência. E eu ficava assim, como é que eu vou saber se está certo o que eles me devolveram? Aí você recalculava? O que eu não recalculava. No primeiro momento, eu falei assim, não sei o que fazer. Para mim, no primeiro momento, está tudo certo. Eu aceitava. Entendo. Mas, aos poucos, eu comecei a pesquisar. E naquele tempo não tinha internet. Não tinha. Não tinha. Tive que buscar livros. E começar a aprender um pouco de departamento pessoal e fiscal. Foi quando eu comecei a fazer as conferências. Aprendi a elaborar planilhas para cálculos de tributos. A empresa a qual eu trabalhava ela era Lucro Real. Entendi. Então, eu aprendi a fazer cálculos. E foi aí que comecei a me apaixonar por contabilidade. Entendi. Eu falei assim, que legal, né? Que coisa interessante. E eu também via o que me deixava triste, que eu via que vinha muitos erros. Entendo. Então eu ficava assim, como pode você contratar um escritório para te dar assessoria e tudo que você recebe vem com alguma com falha, falha, com alguma inconsistência, isso, né? Eu até aceitava de alguns, porque o ser humano, ele é falho, mas eu ficava assim, como tudo é planilhado, eu mandava tudo planilhado para eles, e sempre esqueciam de fazer algum lançamento. E sempre o meu estava correto. Entendi. Eles me ligavam e falavam assim, Tânia, realmente nós esquecemos de algo. E isso me fez me apaixonar. Agora, Tânia, deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela época, você estava do outro lado, né? Hoje, você vendo a quantidade de obrigações que um contador tem que cumprir, você acha que é fácil ele errar? Assim, pelo fato dele ter uma demanda muito grande? Por exemplo, se a gente tem um cliente aqui tributado pelo lucro presumido, por exemplo, ele tem que entregar em média por ano 54 declarações para o fisco. E, fora isso, ele tem que fazer contabilidade, ele tem que fazer as conciliações, ele tem que gerar as guias de tributo, sejam elas municipais, estaduais, federais, num processo contínuo, extremamente estressante, porque nós vivemos num país que a burocracia
ela não está aqui para facilitar a vida do contribuinte e nem daquele profissional que trabalha ajudando o governo na sua arrecadação, né? Ela cria mais obrigações, tirando a nossa possibilidade de ajudar esse cliente. Por exemplo, uma coisa que eu observo muito, né? Em função da quantidade de obrigações fiscais que nós temos que atender o fisco, por exemplo, quando você paga uma guia no banco, o banco já encaminha uma declaração para a Receita Federal, não encaminha? Encaminha. Como é que é o nome dessa declaração, você lembra? É financeira. É financeira. Nessa declaração é financeira já tem ali as informações necessárias para a Receita Federal fiscalizar ou não aquele contribuinte. Mas além da declaração que o banco encaminha, o contribuinte tem que enviar mais um monte de declarações, um número expressivo para fazer esses cruzamentos, tirando do contador a possibilidade de fazer mais análise de balanço, analisar números, planilhas, de se aproximar desse contribuinte para ajudar esse contribuinte a ele aumentar o seu faturamento, a melhorar o seu portfólio, a aumentar as contratações, inclusive a aumentar a arrecadação do ente público. Então hoje, do lado de cá, do contador, hoje nós usamos aqui em média quantos sistemas? Uns 8 para conseguir atender um cliente? Por aí. Por aí. Quase 8 sistemas. E todos eles são cobrados em dólar, convertidos em reais, né? Porque é caríssimo fazer isso. Mas o cliente não sabe quantas obrigações o contador tem que fazer. Você não acha que mesmo com esses controles existe muito risco do contador cometer algum erro? Até porque, por exemplo, nós geramos muito emprego aqui, oportunidade, né? E às vezes o profissional lá da ponta, ele pode escapulir, né, uma guia, calcular errado, ele baixa essa nota fiscal diretamente do site da prefeitura. Por exemplo, baixei hoje, de último dia útil do mês, todas as notas fiscais. Gerei o tributo, mandei para o cliente. No dia 1º, no dia 2, esse cliente retroage lá e emite uma nota chamada RPS e mudando o seu faturamento. Aquele tributo que ele pagou já está errado. E esse cliente muitas vezes não entende isso. E ele vai dizer, pô, meu contador errou de novo. E isso é muito ruim. Mas isso tudo é em função de um enorme processo burocrático que a gente precisa atender para que esse cliente, esse contribuinte, possa estar em dia com o fisco. Você agora está navegando na área de departamento pessoal da empresa, né? Você deve estar observando como tem detalhes. E o risco de erro é muito grande. Queria que você falasse um pouco agora do lado do contador, né? Quais são esses riscos? O que você acha que essa empresa de contabilidade precisa fazer para mitigar, diminuir aqueles riscos de algum erro na guia, de algum erro nas declarações enviadas para esse contribuinte? O que esse contador deve fazer? E eu queria que você dissesse se a nossa empresa tem essa pegada, se a nossa preocupação é essa, se a gente busca ferramentas para evitar que esse cliente tenha alguma penalidade. Carlos, como você falou, somos seres humanos. Ferramentas nos ajudam, tecnologia, claro que ajuda. Mas e quando ela não funciona corretamente? É complicado. É complicado. Então, isso, com certeza, faz com que a gente cometa pequenos erros, né? Não vamos dizer que vamos ser 100%. Mas acontece. Mas acontece. Acontece. A gente contrata várias ferramentas, mas quando não funciona, nós temos que usar o humano. Ah, não, sem dúvida, né? Aí eu vejo aqui, eu acho que a Dani também pode falar sobre isso, né? Nós estamos mudando tudo assim, toda a nossa pegada em relação a tudo que a gente faz aqui. Uma delas é o que a gente está fazendo agora aqui. Nós estamos batendo um papo, falando um pouco da nossa trajetória profissional, falando um pouquinho aqui dessas mazelas que a gente passa na contabilidade. Esse projeto da Rádio MaxiCast tem interesse ou intenção de levar você, cliente do nosso grupo, né, e outras pessoas interessadas, conhecimento, informações que vão te ajudar e ajudar o seu contador a te prestar um serviço muito melhor. A gente sente muito essa carência, né? Até a carência do cliente por não entender aquilo que a gente faz, ele deixa de nos fornecer informações e documentos relevantes que vão afetar a vida patrimonial dele e da empresa dele. O que você acha, Dani, em relação a isso? O que a nossa empresa tem feito agora, assim, de projetos, de sistema, de centros de treinamento, da rádio MaxiCast? O que você acha que a gente tem que continuar fazendo, insistindo mais ainda para preparar melhor a nossa equipe, para levar conhecimento a esse cliente que muitas vezes está muito distante das informações e daquilo que a gente faz?
Antes de você responder, eu queria até dizer, né? Eu digo para todo cliente nosso, a nossa empresa é o departamento de contabilidade desse cliente à distância. Mas é um departamento da empresa dele. É um braço. É um braço e um braço forte. Exatamente. Por que é um braço forte? Porque é um braço forte que está aqui para ajudar ele a não ter nenhuma penalidade, a não ter problema, ele pagar uma tributação menor, mas dentro da lei. Exatamente. Concorda comigo? Conta um pouquinho disso. O que você acha que a gente está fazendo? O que você acha não, né? O que você está vendo? Você participa como uma pessoa assim muito ativa nessa mudança toda, nesse cenário da nossa empresa, né? E aquilo que a gente quer levar para esse cliente, né? E para aqueles que provavelmente possam vir a ser nossos clientes na área de saúde, né? O nosso número de clientes aqui é muito grande, principalmente na área médica. Depois tem outros profissionais como dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, psicanalistas. Nós temos um número muito grande de profissionais da área de saúde. Fala um pouquinho também para a gente sobre essa parte que eu te perguntei, sobre a questão do que a gente vem implantando para melhorar essa segurança, a vida do cliente. Então, nossa empresa vem, ao longo dos últimos anos, adquirindo diversos sistemas. A gente está sempre em busca de um sistema que se adeque à nossa empresa e aos nossos clientes que são da área médica, da área de saúde. Então, a gente, há uns 5 anos atrás, adquiriu um programa de contabilidade e esse programa ele vem também se atualizando às normas da LGPD, as atualizações tributárias e trabalhistas, que não são poucas. Se você parar para pensar, de 2017 a 2022, nós tivemos quase que uma revolução na área trabalhista. Muita coisa mudou. Então, por exemplo, a gente tinha um contrato determinado que era de 1 ano. Hoje, o contrato determinado é de até 2 anos, podendo ser prorrogado dentro de 2 anos infinitas vezes. Isso nunca foi possível. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro do que você falou. Da pandemia para cá, a gente trabalhou muito mesmo, né? Foi uma loucura aquilo, é incrível. Muitas vezes o cliente não sabe. A gente sabe que o nosso cliente médico também estava na linha de frente. Muitos fecharam seus consultórios e foram trabalhar nos hospitais de campanha. Realmente o país, o mundo passou uma transformação, né? Mas toda transformação, ela também traz algumas mudanças e algumas muito boas, né? Eu te pergunto, você acha que a legislação trabalhista, você também que é uma diretora da área de RH, de DP, há muito tempo militando nessa área, trouxe alguma modernidade para a relação empregado e empregador? Você acha que essas leis, essas mudanças podem ter propiciado também uma inserção de um número maior de pessoas que estavam fora do mercado de trabalho ao mercado de trabalho? Sim, Fala um pouco para a claro. gente sobre isso. Desde 2017, com a reforma trabalhista, todo o mercado de trabalho, a relação empregador-empregado mudou demais. Então, desde 2017, o empregador pode negociar muitas coisas com o empregado sem intervenção de sindicato, por exemplo. Então, imagine que um funcionário nosso queira diminuir a carga horária dele por algum problema pessoal particular. Sim. E ele chega pra gente e fala assim, Carlos, olha, eu não vou mais poder trabalhar todos os dias, né? Eu não tenho mais como ficar na carga horária semanal de 44 horas. Eu quero fazer uma proposta para vocês. Você pode deixar eu trabalhar 30 horas semanais, seriam 10 horas por dia, segunda, quarta e sexta, e a gente vai reduzir o meu salário de forma proporcional. A lei de 2017 prevê isso, que o funcionário sente com o empregador e negocie. Uma coisa que nunca pode. Essa relação dinâmica, eu sou muito a favor disso, né? Desde jovenzinho também, eu já tinha isso em mente, né? Eu acho que essas relações profissionais, de forma responsável, um país moderno, com leis atuais, modernas, que representem realmente essas relações, podem ajudar muito, porque mesmo, muitas vezes o profissional ele quer trabalhar em 2, 3 lugares diferentes, ele precisa ter um pouco mais de tempo para sua família ou para outros projetos que ele tem. E a lei é muito engessada, né? A lei trabalhista era, pelo menos, né? Uma das coisas que eu ainda acho muito engessado são a questão das férias. Exato. Eu acho que o governo não deveria interferir em negociação de férias do empregado e do empregador. Eu sou empregado, eu quero trabalhar minhas férias, eu não quero ser obrigado a ir embora. Às vezes, entendeu? Para casa, com aquele recurso pequeno, sou um chefe de família, é muito complicado isso. Então eu gostaria de vender as minhas férias, eu sou jovem, eu posso trabalhar, não tenho por que ir para casa agora, entende? Não, eu sou obrigado a mandar o profissional para sua casa, cumprir obrigatoriamente as férias. Isso deveria ser uma coisa mais dinâmica e o governo não deveria interferir.
Sim, deveria deixar isso, deveria claro, aproveitar. proteger, colocar algumas regras, mas deixar isso assim de forma mais dinâmica, onde as partes pudessem negociar, entende? E não engessar essa relação, para que isso pudesse fluir melhor. Eu acredito que uma legislação trabalhista moderna, mais flexível, ela só vai inserir pessoas que estão fora do mercado ao mercado. É claro, vai ter gente levantando algumas bandeiras falando assim, pô, mas isso aí para o funcionário vai ser muito ruim. Bom, mas depende, na visão depende. de quem? O problema é que o nosso país, ele é engessado demais em relação às negociações trabalhistas. Eu acho que já tenho certeza, é um avanço muito grande na reforma trabalhista que a gente teve em 2017, tudo que foi renegociado com o funcionário, né? A gente pode hoje diminuir o horário de almoço de 1 hora para meia hora, está na lei, podemos fazer isso. Podemos dividir as férias em 3 períodos, só que há regras para dividir férias em 3 períodos. A lei diz que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e nem um outro período pode ser inferior a 5 dias. Então, não é o que a gente precisava, né? Não é o melhor dos mundos, mas já é um avanço muito grande. Avançou-se muito. Hoje, em 2022, já não se usa mais a carteira de trabalho para fazer uma admissão. O funcionário não apresenta mais a carteira de trabalho. Tudo é digital. Olha então, que bacana, né? Faço a admissão de forma digital, coloco no E-Social, o funcionário baixa o aplicativo Carteira Digital e ele vê a admissão dele lá. Ele vê a função, vê o salário dele, tudo de forma Dani, digital. ele consegue hoje acompanhar, por exemplo, através de um aplicativo, alguma coisa assim, se o empregador está ou não depositando o FGTS dele? Também tem o aplicativo do FGTS. E ele baixa o aplicativo e ele acompanha mensalmente se está sendo depositado. O problema é que com o E-Social, ele ainda não foi muito bem estruturado, né? Então, não está bem integrado, não é isso? Tá. E aí o que acontece? Se eu vou fazer uma admissão e o funcionário me passa o número do PIS dele, só que, na verdade, aquele não é o número do PIS feito pela Caixa Econômica Federal ou o antigo Ministério do Trabalho. Na verdade, é o NIT, que é a inscrição do trabalhador no INSS. Antes do E-Social, nós podíamos usar normalmente. Com o E-Social, temos um problema muito sério. Se eu faço a admissão desse funcionário com o NIT, esse funcionário não enxerga o FGTS dele, mesmo o empregador pagando. Olha o problema que a gente tem. Pois é. E aí, o que nós descobrimos? Que o E-Social não entende NIT. O NIT, né? Número de inscrição do trabalhador. O que a gente tem que fazer? Abrir um processo administrativo na Caixa Econômica Federal, que vocês sabem, né? Leva, tempo. Isso aí é uma Tem que fazer uma RDT, que é retificar os dados do trabalhador, dizendo, olha, não é esse número, é esse número aqui. Faço a troca para a Caixa Econômica transferir o dinheiro que está numa conta que ninguém enxerga para a conta dele com o número do PIS. Aí você veja o problema. O problema que eu vejo nesse caso, muitas vezes o empregador, o contratante, acha que é o contador, né? Mas Sim. não é. É o governo, são as suas instituições ainda engessadas, com sistemas que não se comunicam. E isso é muito ruim. E o governo tem recurso para montar. Dizem que o nosso sistema da Receita Federal, do imposto de renda, é o mais robusto e moderno do mundo. Por que os outros sistemas também não seguem, então, esse mesmo padrão? Entende? Então, existe uma necessidade muito grande do nosso país se modernizar. Essa quantidade de obrigações acessórias pesadíssima impede o empreendedor de crescer no nosso país. Isso afasta investidores, afasta, sim, quem quer negociar, porque é complicado. Nossa carga tributária também não é uma carga tributária assim baixa, ela é pesada. Você tem um escalonamento enorme de tributação, seja mesmo no Simples Nacional, né? Que as pessoas confundem, é o Simples Nacional. A palavra simples dá a entender que a tributação é menor. E muitas vezes, o contribuinte tem cada surpresa terrível ali quando descobre que ele paga muito mais tributo do que em outros modelos. Mas voltando na área trabalhista, além desse problema relativo ao funcionário enxergar o FGTS dele, o que você viu de modernidade e de melhora para essa relação empregador e empregado? Os próprios aplicativos que o governo criou, da carteira digital e da Caixa Econômica Federal para ver o FGTS,
lá nesse aplicativo, Carlos, quando o funcionário é demitido, ele faz o pedido do seguro-desemprego. Ele não precisa mais ir no órgão público, dar entrada no seguro, né, e esperar. Não, ele sacou o fundo de garantia, ele entra no aplicativo. No celular dele já resolve. No celular, a gente dá uma guia do seguro-desemprego, tem um código, ele coloca o código e já vai entrar o pedido dele do seguro-desemprego. Se ele tiver conta na Caixa Econômica Federal, o dinheiro entra na conta da Caixa Econômica. Eu lembro que antigamente, eu não sei se a Tânia também já deu entrada em algum auxílio-desemprego no passado, né? Mas você tinha que pegar um monte de formulário, né? Sim, com o empregador que te mandou embora lá no contador. Você juntava aquilo tudo, ia para um posto do Ministério do Trabalho. Primeiro ia na Caixa Econômica da entrada no seguro, no fundo. Com a guia comprovando que você sacou, você ia dar entrada no seguro. No Ministério do Trabalho. Que levava um outro tempo ainda para você receber. E se faltasse um formulário, não dava entrada. Tinha que voltar. Então, eu lembro. E fora isso, aí o trabalhador que estava desempregado naquele momento tinha que gastar dinheiro com condução para cima e para baixo, alimentação muitas vezes na rua, para que ele desse entrada no auxílio-desemprego, que era um direito que ele tem de receber. Então, hoje, com a tecnologia, algumas coisas melhoraram. Carlos, olha só, a pandemia, eu acho que ajudou o mundo a enxergar, seja o Brasil ou qualquer outro país, que a gente precisava se modernizar. Então, nós, na área contábil, departamento pessoal, então nós avançamos assim muitos anos-luz. Eu queria fazer um pedido, assim, né, de repente, para as autoridades, para quem cuida das leis, né? Quem estiver ouvindo a gente tivesse poder de tomar essas decisões. Que repense, né? Por exemplo, a questão da LGPD, por exemplo. Fala um pouquinho o que é LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela está intervindo muito hoje no departamento pessoal. Porque, por exemplo, para eu fazer uma admissão, eu tenho que pegar os documentos do funcionário. A LGPD diz que eu tenho que tomar muito cuidado com esses documentos. Eu não posso circularizar ele aqui dentro da nossa empresa. Lembra antigamente como é que a gente pegava documento para fazer admissão? Vinha por malote, e-mail, WhatsApp. A LGPD não permite esse tipo de coisa. Entende? E aí a LGPD ainda fala o seguinte: cuidado com os dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São os dados pessoais do trabalhador. Aí a LGPD diz assim: olha, não pegue documentos que não tenham lógica para você usar. Aí eu te pergunto, Carlos, na lista de documentos que eu tenho que colocar no E-Social para fazer admissão, tem título de eleitor. É um documento sensível. É um documento sensível. Mas aí eu te pergunto, o que o departamento pessoal que está fazendo a admissão vai fazer com o título de eleitor? Ele não serve para nada. Nós não somos TRT, não vamos fiscalizar se o cara votou ou deixou de votar. Pede certificado de reservista. Para quê? Eu não vou usar isso para nada. Então, a minha sugestão aqui, para quem tem o poder, né, de entrar com um pedido de lei para mudar, é que a gente use simplificar apenas esse processo. O CPF. Então, por exemplo, vou sacar o fundo de garantia, CPF. Vou sacar o meu PIS, CPF. Vou dar entrada no seguro-desemprego, CPF. Vou fazer admissão, CPF. Sabe por quê? Tudo isso que eu falei que o funcionário faz, ele sempre tem que apresentar o CPF e mais o documento que aquele órgão usa. Então, se eu vou na Caixa Econômica, é o CPF e o PIS. No fundo, o CPF, no meu entendimento, é o documento mais importante que a gente pode ter. Se eu vou abrir uma conta corrente, eu tenho que ter CPF. Se eu vou entregar minha declaração de imposto de renda de pessoa física, tem que ter o CPF. Se eu vou montar uma empresa, um dos documentos principais é o meu CPF. Então, tudo está ligado ao CPF. É por isso que eu estou falando. Se você tiver que declarar um dependente, tem que ter o CPF. E a criança hoje já sai do hospital quando nasce com o seu CPF. Identidade e CPF. Entende? Então, podiam realmente, concordo com vocês, o governo podia repensar isso, acabar com outros documentos, ter um único documento. O CPF vai ser seu documento do nascimento até o dia que você deixar de caminhar nesse mundo, né? Para documento de automóvel, transformou lá, no meu CPF, agora eu posso dirigir, tudo ali, né? Seria uma coisa muito interessante. Por isso que eu estou fazendo esse apelo para quem estiver escutando a gente, tiver esse poder, criar esse projeto e transformar o CPF num documento único para tudo. Então, tudo que você fizer, CPF. Então, Dani, é muito legal. Você, principalmente, que faz parte de 2 comissões do Conselho Regional de Contabilidade, você pode, através do CRC, também enviar ou com os pares, né, os seus pares dessas comissões, falar sobre isso, porque eu tenho certeza que tanto o CRC como o CFC e outras instituições podem levar uma demanda como essa para o governo. Mas acredito também que o governo federal já vem pensando nisso há muito tempo. Porque a gente está sempre escutando sobre um único documento. Mas eu escuto isso há mais de 20 anos.
E, na verdade, continuamos. Eu tenho carteira de habilitação, eu tenho identidade do Instituto Félix, título do Félix Pacheco, não, do Detran, eu tenho carteira do Conselho Regional de Contabilidade, como eu também sou corretor de seguro, também tenho carteira de identidade da SUSEP. O que mais que eu devo ter aqui? Título de eleitor, reservista, né? Agora, em breve, vai ter carteira de jornalista e de radialista. Então, para cada atividade dessa, a gente tem um documento separado, que é uma coisa terrível, burocrática, pesada. Chamam isso de custo Brasil. Custo Brasil. Então chamam isso de custo Brasil. E realmente é muito complicado. Tudo que a gente tem que fazer, você tem que ir num órgão diferente. O próprio título de eleitor, poderíamos ter o único CPF. Mas até caiu no desuso, que quando a gente vai votar agora, pode ir com a identidade. Pois é. Não precisa mais do Podia título. ter só o CPF. Não precisaria mais você ter outro documento que não fosse o teu CPF. Então, são coisas assim que a gente realmente precisa discutir, precisa falar. Eu tenho certeza que aqui vão ter autoridades nos escutando, né? A gente tem recebido aqui na Rádio MaxiCast algumas pessoas ilustres, candidatos a governador, a deputado federal, estadual. E quem sabe um dia vamos receber algum candidato à presidência da República onde a gente possa levar essas demandas que são fundamentais não só para a nossa empresa, para a área contábil em geral, como para a sociedade, né? Que é uma coisa fundamental. Agora eu queria fazer mais uma pergunta para a Tânia, né? Tânia, você acha justo que uma pequena empresa, 2 sócios, um casal, que legalize médicos, que é a maioria dos clientes que nós atendemos, né? Eles querem receber o seu salário no hospital, esses hospitais hoje não querem mais admitir como funcionário. Então ele vai terceirizar, vai contratar esses médicos como pessoa jurídica. Então esses 2 médicos montam uma empresinha, né, no seu endereço residencial. É chamada empresa em ponto de referência. Eles não vão atender na sua casa, eles só vão atender no hospital, em outras unidades hospitalares. É correto? Você acha justo que uma empresa como essa tenha a obrigação, as mesmas obrigações que tem uma empresa de grande porte? Porque uma empresa pequena como essa, como eu falei anteriormente, entrega em média 54 declarações para o fisco ao longo do ano. Mesma quantidade que uma empresa de grande porte. Essa pequena empresa, eles faturam junto lá R$50 mil. Mas nós temos uma empresa aqui que fatura aí 1 milhão por mês. E a mesma quantidade de obrigações. Isso não é desburocratizar, pelo contrário, né? A empresa que fatura 1 milhão, ela de repente tem estrutura para contratar o contador para entregar aquela quantidade de obrigações. E essa outra pequenininha, que precisa de uma estrutura de assessoria robusta para que ele possa ser atendido e não ser penalizado? O que você acha? Acha isso correto? Acha justo? Só um parênteses antes dela falar. Não é justo nem com o cliente, nem com o contador. Não é, exatamente. Mas é por isso que eu queria que ela falasse sobre isso, né? Porque são as mazelas do contribuinte e as mazelas do contador, né? Que a gente acaba não podendo assessorar esse cliente nas outras questões que são importantíssimas para ele, né? Como aumento de faturamento, impulsionar, alavancar a empresa dele na parte econômica, transformar essa pequena empresa numa empresa média e ele começar a se projetar como empreendedor, contratando pessoas, gerando oportunidades, gerando emprego e aumentando a arrecadação, seja do fisco municipal, estadual ou federal. O que você acha? Fala um pouco disso. É pesado entregar 54 declarações por ano? Porque nós estamos falando de 54 declarações aqui, contando as declarações da área tributária, do E-Social, né? Cefip, ainda tem Cefip? Tem. Olha só. Então eu entrego o E-Social e a Cefip também. DCTF Web também? Também. Olha só, hein? Então, Jesus do céu. Uma declaração por mês para cada cliente. Agora tem 3. Então. E isso aí vem com uma capa de desburocratizar e aumentar a organização, né? E, na verdade, vem com uma penalidade, né, Carlos? Muito grande, né? Muito grande. Você errou, você paga, né? Assim, ele quer te punir, você não tem uma segunda chance, não né? Não tem a segunda chance. Você imagina, aquilo que eu falei aqui, esse cliente do nosso escritório, ele pagou todas as guias de tributo dele lá no dia 10, certinho. Tum. Lá no dia 15, eu tenho que entregar uma declaração dele. Ele pagou toda a tributação. Os bancos já comunicaram ao fisco que está tudo pago. Mas além dele ter pago as guias, nós somos obrigados a mandar uma declaração dizendo para o fisco que ele pagou. Olha só que coisa de doido. E essa declaração vence no dia 15. Caramba, houve uma falha, esquecemos de entregar no dia 15. Apenas uma comunicação dizendo que esse cliente pagou as guias. Aí eu vou entregar no dia 16. Eu sou multado. Temos uma penalidade. E então, não é veja, pequena penalidade. Né, você, cliente,
contribuinte, você pagou todos os tributos, não falhou em nada. Seu contador trabalha direitinho, mas uma falha qualquer no sistema, ou mesmo humana, ele tinha que entregar a declaração no limite que era dia 15. Essa declaração é apenas para dizer para o fisco que você pagou, aquilo que o fisco já sabe, porque o banco já informou. Entende? Já está. Quando a gente tira um extrato da Receita Federal, o pagamento já está lá. Já está lá, inclusive. Aí você é obrigado agora a mandar uma outra declaração dizendo que você já pagou. É um absurdo. E se você não entregar essa declaração no dia, até o dia exato determinado, no dia seguinte, só porque você não mandou a declaração dizendo que está pago, uma guia que o governo já sabe que ele recebeu e que está paga, você é multado. E isso é uma coisa que tem que acabar. A gente não pode continuar dessa forma. Isso é um custo muito pesado. Isso onera, inclusive, em questões de honorário, porque o contador, na hora que vai propor honorário para o cliente, ele tem que colocar o risco dele. Nossa empresa, por exemplo, a gente tem seguro de responsabilidade civil profissional. Mas preocupado conosco? Não, preocupado com o nosso cliente, porque nós queremos dar mais proteção ao cliente. Tudo que a gente faz aqui é pensando na proteção do cliente. Menos risco, uma tributação mais favorável, mais baixa, mas sempre dentro da legislação. Estamos sempre orientando o nosso cliente a trabalhar, como diz o governo, dentro das 4 linhas, não fazer nada errado. Não tem necessidade de fazer nada errado. Por quê? Se você tem uma legislação que te favorece, você pode pagar uma carga tributária mais suave, dentro da lei, sabe, declarando todos os seus recebimentos. E é isso que a gente faz aqui. Nossa preocupação é muito grande. Nós gostamos muito de convidar os clientes para virem conhecer a nossa empresa, né? Nossos colaboradores, entender a nossa estrutura, para que ele saiba exatamente o que a gente faz aqui por ele. E nossos clientes, seja ele um cliente de porte maior ou um porte menor, ele tem o mesmo atendimento. Essa é a nossa preocupação. Sempre foi com o nosso cliente, com o nosso atendimento, para que ele se sinta aí protegido e mais seguro. Não é, Dani? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Tânia quer acrescentar mais alguma coisa que vocês julguem importante a gente está falando agora para esse cliente da nossa empresa? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer aqui no nosso escritório é receber o cliente novo. É saber qual é a história dele, né? Qual é o objetivo que ele tem com aquela empresa. É dar as melhores informações para que ele possa trabalhar corretamente, né? Então, por exemplo, se ele tem a funcionária, a gente sempre olha se o salário está dentro do piso, se ele tem os programas ocupacionais, se as férias estão em dia, se tudo é direitinho, para ele não ser pego de surpresa, porque às vezes ele pode ser pego de surpresa e falar assim, poxa, mas vocês não me avisaram, né? Então a gente gosta muito de cuidar de cada detalhe. Cuidar do cliente. Cuidar de cada detalhe do cliente para ele começar a se sentir seguro com a nossa assessoria, porque é o que a gente quer, que ele se sinta seguro, não é, Tânia? Sim, até porque a gente gosta de conhecer como ele, o que ele pretende, né? Para a empresa dele, onde ele quer chegar, o que ele quer fazer, entendeu? Porque nós estamos aqui sempre para ajudá-lo, né? E orientar. E quando ele falar sobre a empresa dele, a gente consegue projetá-lo para uma situação bem melhor, um cenário melhor, entendeu? Então, quando a gente conhece o cliente, quando ele vem para cá e conversa, fala um pouco sobre a empresa dele, nós conseguimos projetar. Fazer um projeto. A gente tem trabalhado muito para isso, né? E atender bem o cliente é a nossa motivação, é o nosso DNA, né? É o que nos alegra. Nós temos vários clientes aqui que estão aqui conosco há mais de 30 anos. Né? Tem cliente que é o número 4, que é o número 4 desde o... Né? Desde clientes assim, muito antigos. Número 13, então, assim, 14. Não, o que eu quero dizer do número 4, porque é um cliente muito antigo, né? Então, o que você perguntou no início, né, Carlos? O que nos motiva, né? O que nos motiva é justamente isso. É a gente pegar todo o nosso conhecimento de todos esses anos, transformar isso tudo em coisas simples para os clientes. Mostrar para eles. Simplificar, porque não precisa ser tão burocrático. Porque não precisa ser prolixo. O processo todo já é burocrático demais. Tudo é muito burocrático. Legalizar uma empresa é burocrático. Fazer uma admissão é burocrático. Fazer umas férias coletivas é burocrático. Demissão é burocrático. Baixar uma empresa é burocrático. O que a gente tenta fazer? Transformar tudo isso numa coisa mais leve, mais simples, fazendo com que o cliente entenda que
transformar tudo numa simplicidade dá muito trabalho. Treinar toda a nossa equipe dá muito trabalho. Pessoas são diferentes. As pessoas vêm de educação diferente, vêm de convivência diferente. Então, transformar tudo isso numa coisa muito perto do que a gente quer dá muito trabalho, mas a gente faz com muito prazer. É muito gratificante o cliente ligar para você para te agradecer uma orientação bem dada. Por exemplo, acontece muito dos médicos que trabalham em plantão, ligar na segunda-feira e falar assim: olha, no meu plantão do final de semana, um colega falou que o contador dele falou que pode isso, pode. A gente sempre responde o quê? Pô, Deus, o senhor pode tudo. Só que não deveria, porque a lei fala isso. Mas se o senhor quiser, vamos fazer o que o senhor quer. Geralmente o que eles falam? Não, então eu não quero. Daniele, se você está dizendo que não é aconselhável, então eu não quero, não é verdade? É verdade. E aí os clientes vão criando com a gente uma sinergia de confiança. Sem dúvida. Né? Toda relação precisa de confiança. Então, assim, a minha motivação vem de quando eu falo uma coisa para o cliente, eu tenho certeza do que eu estou falando. E eu sempre digo para ele: olha, doutor, eu vou pesquisar porque isso pode ter mudado. Houve tantas mudanças ultimamente que eu prefiro pesquisar e trazer para o senhor uma coisa mais recente. E aí pesquiso, aprendo às vezes muitas coisas, descubro que muitas coisas mudaram. Acabei de descobrir essa semana que todo o processo de demissão de funcionários intermitentes, que foi criado lá em 2017, mudou agora em 2022. Entendeu? Então, agora eu tenho que estudar todo esse processo para poder passar para o cliente. E isso é que me motiva, Carlos. Estudar, ter novos conhecimentos e levar o melhor para o nosso cliente. Eu sempre digo para o cliente: talvez você não veja agora com bons olhos o melhor, mas lá na frente eu tenho certeza que o senhor vai ver e vai me agradecer. E vai ser nesse dia que eu vou me sentir assim, na plenitude do meu trabalho. Isso é o que me motiva, Carlos. É levar o melhor conhecimento, a melhor tributação para o cliente, a melhor forma de contratação de um empregado ou um prestador de serviço ou uma SCP para os nossos clientes. Então, o que me motiva é isso. Entendi. Muito legal, Dani. Muito legal mesmo escutar isso tudo. E você, Tânia, o que te motiva? O que me motiva, Carlos, é uma parte do que a Daniele está falando. Quando eu consigo, quando eu falo com o cliente e vejo que eu consegui dar um suporte a ele, resolver os problemas que eles têm, e ele agradecer, isso me motiva cada vez mais a ajudar mais clientes e melhorar essa relação. E, como eu falei, eu estou num novo desafio, né? Claro. Que é o departamento pessoal. Então, isso está me motivando cada vez mais. A conhecer mais, um conhecimento diferente. Entendeu? E isso é... Então, mas você poderia responder, então, uma pergunta que o Carlos fez que você não respondeu. Mas eu vou até melhorar a pergunta. Melhora. Você ficou aqui por uma década, né? No Departamento de Contabilidade Fiscal. E agora, a gente fez uma proposta para você vir para o Departamento Pessoal, para poder me ajudar lá com todo o seu conhecimento, né? E você tinha uma visão do Departamento Pessoal, não é verdade? Sim. Porque você estava do outro lado, recebendo só o que o Departamento Pessoal fazia. Produzia, né? Me fala agora, dentro do Departamento Pessoal, o que você está vendo de diferente nesse departamento? É um departamento que tem muita demanda. É muita obrigação. Não para. Se eu pensava assim, vou respirar... Não dá. Não dá. Quando eu vou almoçar, eu volto, quando eu penso que já resolvi metade do dia. Quando eu volto, eu já tenho o dobro da metade do que eu tinha quando eu fui para o almoço. Mas isso me motiva. Porque é desafios. Exatamente, né? O desafio, ele motiva. Nós somos, assim, profissionais, se me permite falar, assim, que eu entendo, assim, de mente inquieta. A gente está sempre buscando um desafio. A Rádio MaxiCast é um desafio. Nós montamos agora o CT da Carlos Marinho, que é o centro de treinamento dos nossos colaboradores e dos seus colaboradores, cliente, porque nós estamos encaminhando, através de uma lembrança do Dia da Secretária, para todos os seus funcionários, um convite
que é o primeiro curso que nós vamos oferecer para todos os funcionários dos nossos clientes, chamado recepcionista de sucesso. A gente quer ajudar a essas pessoas, esses funcionários dos nossos clientes, a entenderem um pouco mais do atendimento, da organização de uma recepção, de como ele se comporta na hora de receber o paciente do consultório. Ele vai aprender também um pouquinho da parte administrativa, emitir um recibo financeiro, uma nota fiscal. E isso é muito importante. Então, são projetos, né? Assim como o seu desafio no DP, para nós também tem sido um desafio e todos nós vamos ajudar esses clientes e nossos funcionários também nesses novos desafios, né? Mas lá no DP, a gente sempre soube que tem muita demanda. E eu entendo que é muito importante uma diretora da área contábil participar desse processo, porque você consegue retornar para a área contábil com informações muito relevantes e acaba aumentando essa ligação entre esses departamentos, que são os mais importantes e os mais acionados pelos clientes e pelos seus funcionários. Porque o departamento pessoal, ele tem uma conotação social muito importante. Porque quando a gente consegue fechar a folha de pagamento do cliente no prazo antecipado, ele consegue pagar o seu funcionário no prazo direitinho. Muitas vezes são funcionários do nosso cliente que dependem daquele salário para levar, né, os gêneros alimentícios para sua casa, pagar as suas contas pessoais e tudo mais. Então, como é importante e nobre o trabalho do departamento pessoal que a gente presta para o cliente. Os clientes muitas vezes nem têm ideia do que é feito aqui. Mas você vai começar a saber um pouco mais, porque através da Rádio MaxiCast nós vamos ter aqui um programa da Dani. Dani, fala um pouquinho do seu programa, porque nós vamos levar conhecimento para os clientes. A Tânia vai estar participando também e nós vamos estar falando para os clientes dessas mazelas do dia a dia do departamento pessoal, o que pode, o que não pode, né? Da parte contábil, o que pode, o que não pode. Parte fiscal, o que pode, o que não pode. Né? E o volume de informações que a gente acaba tratando. Então, a gente quer levar isso de uma forma descontraída, né? Para que o cliente possa entender exatamente o que a gente faz aqui para ele. Fala um pouquinho do programa, o nome do programa, o nome do seu podcast, né, de primeira mão, e quando é que os clientes, né, os interessados, vão poder começar a ter acesso a essas informações, a esses podcasts que você vai começar a produzir aqui com as suas convidadas e seus convidados. Eu espero que eu seja um dos convidados no seu programa também para contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu posso até abrir uma exceção para você, Carlos, mas o meu programa vai ser um programa de mulher para mulher. Ah, só não pode falar o nome daquela loja agora, porque ia ser legal, né? Não, de mulher para mulher, Marinho. Ficou legal, né? Esse programa vai se chamar Pod Dani. É um programa onde eu vou receber mulheres e nós vamos falar de vários conteúdos. Saúde, beleza, mulher empreendedora, o mundo contábil. Vamos falar de dicas de organização da casa. Vamos falar sobre shows, teatro, várias coisas. Um programa onde eu vou receber mulheres para que elas falem, de acordo com o assunto, a sua trajetória. No dia do mundo contábil, eu vou receber as nossas funcionárias aqui da empresa, de cada departamento, para elas falarem o que elas fazem. Eu acho que você tem que abrir uma exceção, não só uma exceção, não, que fica uma dica, um bizu. Eu acho que o seu programa cabe muitos homens aqui, que tem uma pegada totalmente empreendedora, para ajudar as mulheres também, né? Eu sou um deles, você não vai dizer que não. Mas... Então, eu quero ter essa oportunidade. Se você fechar só para mulheres, eu acho que a gente vai ficar assim, eu só recebo homem, eu não. No programa do Carlos, no MaxiCast, eu recebo homens e mulheres. Tá bom. Não tem problema. Pensa nisso. Vou pensar. Pensa. Mas fala um pouquinho mais do que além, quando você fala mundo contábil, o que tem no mundo contábil? Fala mundo contábil é o escritório de contabilidade, é o dia a dia aqui dentro. A gente vai falar com mulheres de todos os departamentos do nosso escritório, livro, caixa, departamento contábil, fiscal, legalização, departamento pessoal, financeiro, área da diretoria. Vamos receber todas essas mulheres da contabilidade, tanto do nosso escritório quanto de outros escritórios. E também as que estão no mercado, né? Clientes e tudo mais. Sim. Então, no mundo contábil, a gente vai contar um pouco como é o mundo contábil para os clientes, para eles saberem o que o departamento pessoal faz. Porque às vezes a pessoa acha que o departamento pessoal só faz admissão.
Com certeza. Faz um monte de coisa. Faz admissão, faz demissão, faz férias, afastamento pelo INSS, o retorno do funcionário do INSS. Contralogia social. Entendeu? Tem que estar envolvendo as questões dos programas ocupacionais. É bem complicado. São várias coisas. Férias, né? 13º. Tudo, férias coletivas. Nossa. Né? Então, assim, são muitas coisas. Então, o objetivo do programa é a gente levar conhecimento para todo mundo, né? Falar, deixar as mulheres falarem aqui das suas trajetórias, das suas experiências, vender o que tiver para vender dos seus serviços, das suas ideias. É isso. É para a gente falar, colocar para fora tudo aquilo que está guardado, trocar experiências, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre digo o seguinte: se eu ganhei um conhecimento, para mim ele só tem valor quando eu consigo multiplicar, quando eu consigo passar para um, para outro, e saber que as pessoas estão levando esse conhecimento para o mundo todo. Esse conhecimento tem que gerar. É tão gratificante quando um ex-funcionário nosso entra em contato e fala: eu aprendi muito com vocês. Hoje, vamos convidar esses aqui para virem falar. Vamos. Né? Outro dia, é muito legal. Uma funcionária falou assim: nossa, eu não sabia que vocês agora fazem contabilidade de cartório. Falei, por quê? Como é que você sabe? Aí eu fui no cartório, abri uma firma, eu vi o calendário da Carlos Marinho, vi o desenho, reconheci e perguntei: de que é esse calendário? Aí eles falaram: é do nosso contador. E eu não sabia que você estava fazendo, porque só fazia a área da saúde. Eu falei, mas aí é um caso... Foi uma exceção. Uma exceção. Mas você vê que é interessante, as pessoas não esquecem. E elas voltam para falar. Tudo que eu aprendi com você, Daniele, eu aplico hoje aqui no meu escritório. Porque tem muito funcionário nosso, que você sabe, né, Carlos? Abriram seus próprios escritórios. São empresários contábeis. E voltam aqui para agradecer. Voltam para agradecer. Então, isso é muito gratificante. Eu quero receber essas pessoas aqui. Porque, para mim, o que importa na vida é a gente compartilhar o que sabe. Porque aquele conhecimento não é só seu. Ele pertence ao mundo, pertence a todos. E outra coisa, quando você ensina... Você sempre aprende alguma coisa. É verdade. É tão interessante quando você está ali ensinando e na sua cabeça... Brota logo um outro ideia, link. Outro link, né? Isso é demais. Então, assim, a ideia do programa é muito mais compartilhar o que a gente sabe e escutar essas experiências dessas mulheres que virão para cá. Entendi. É muito legal isso. Eu digo, uma das coisas mais importantes que a gente falou aqui, que eu gosto muito de falar, e eu sou um cara assim... que é a questão da gratidão, né? Eu sou um homem muito grato a todas aquelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e grato também às pessoas que me desafiaram, né, a chegar até aqui. Eu mesmo sempre me desafiei, essa é a verdade, né? Eu estou sempre buscando um pouco mais, tentando me superar todos os dias. E uma das coisas que me deixa muito grato comigo mesmo é quando eu gero oportunidades. Quando eu consigo trazer mais uns clientes para a nossa empresa e esses clientes me permitem gerar oportunidade para outros profissionais que estão no mercado à procura de uma chance, de um lugar para ele trabalhar, né, de uma oportunidade de emprego, de um estágio. Isso me deixa muito feliz. É uma coisa assim que eu não sei nem explicar, né? Mas o Criador deve ter colocado essa célulazinha no meu DNA, né? Porque dizem que no mundo tem pessoas que vieram para servir e outras para serem servidas, né? Eu acho que vim para servir. Apesar de eu gostar de receber um cafezinho de vez em quando, um mimo ou outro, mas eu gosto de servir e fico muito feliz por isso. Tânia, quer deixar mais algum recado? Quer falar mais alguma coisa para a nossa equipe, para os nossos clientes que estão te escutando, vão te ver também? Queria deixar um recado aqui que nós estamos aqui à sua disposição para resolver qualquer problema na área fiscal, contábil e departamento pessoal. Pode contar com a gente, comigo, Tânia Fagundes, diretora da área contábil, fiscal e departamento pessoal. Obrigado, Tânia. Foi muito bom ter você aqui hoje. Dani, quer deixar um recado para os nossos ouvintes, para os nossos clientes? Dizer o que eu sempre digo, estamos sempre à disposição e que nossas relações melhorem, que vocês fiquem mais próximos, que vocês perguntem o que tem dúvida, que vocês falem a qualquer momento conosco o que está bom, o que não está bom, o que podemos melhorar, porque a intenção aqui é sempre oferecer a melhor assessoria contábil. Obrigado, Dani. Eu queria dizer para você, cliente, quem está nos ouvindo,
que a nossa empresa ela está do mesmo lado da sua, vai sempre estar. Para não passar a impressão muitas vezes que o contador é o meu inimigo, ele joga contra mim, ele calcula tributos que eu tenho que pagar. Bom, essa é a nossa função. Assim como eu vou num consultório, o médico passa para mim medicamento, eu falo, pô, esse doutor está contra mim, ele está passando medicamento que eu não quero tomar. Nós também estamos passando para vocês algumas receitas que vocês precisam utilizar, aplicar no seu dia a dia, não é? Orientações legais para evitar você ser penalizado, solicitações de documentos. Então isso tudo é muito importante que fique claro quais são as nossas obrigações. E as nossas obrigações têm a ver com o sucesso do seu negócio. Tem a ver com a proteção da sua família, com a proteção financeira da sua empresa e a sua também. Mais uma vez, Carlos Marinho Contador, à sua disposição. Aqui nós temos os patrocinadores da nossa empresa, da nossa rádio, que é a Carlos Marinho, assessoria especializada na área de saúde, a Maxi Corretora de Seguros, que faz seguros de saúde, previdência privada, seguro de responsabilidade civil profissional, seguro patrimonial de equipamentos, automóveis, embarcações. E temos também uma nova empresa no grupo, que é a Maxi Digital. A Maxi Digital ela foi constituída para fazer o certificado digital da sua empresa e o seu certificado digital com mais conforto aqui no grupo Carlos Marinho. Muito obrigado.